Bom, vamos lá. Para mais um treinamento do nosso propósito das Casas de Paz. Hoje nós vamos falar sobre o treinamento de número 4, mas sempre eu vou lembrar logo no início do nosso treinamento que, embora seja o de número 4, mas hoje é a terceira ministração. Olha aí, ó. É a terceira ministração. Nós temos o treinamento número 4, mas a ministração é a de número 3, que é a salvação. Por que isso? Porque o primeiro dia de treinamento foi uma introdução, foram algumas orientações introdutórias para aqueles que vão fazer parte do ser um semeador da paz. Aí o segundo dia de treinamento foi a primeira ministração, o terceiro dia de treinamento, a segunda ministração, e hoje, o quarto dia de treinamento, é a terceira ministração, que tem como tema hoje a salvação. Acompanhem comigo. Então, sempre no início, eu gosto de passar algumas instruções para o líder ou para o semeador da paz, a semeadora da paz. Nós estamos avançando em nossa campanha de fé e com o passar das semanas, o grupo tenderá a ser mais estável e ter mais liberdade. Então vocês vão perceber que o nosso grupo, o seu grupo, ele vai se tornar mais estável, ou seja, as pessoas já estarão pegando o jeitão assim do semeador, como que funciona, e as pessoas vão começar a ter mais liberdade, ou seja, vão se abrir para dar opiniões, para falar alguma coisa, para dar um testemunho, né? Elas vão começar a contar algumas coisas que estão acontecendo nas suas casas. Só que você não pode impedir que outras pessoas adentrem a esse propósito. Então, se de repente hoje é a terceira ministração, aí o anfitrião convidou um novo vizinho, né, uma pessoa, um parente, e essa pessoa foi até lá, você receba ela com um bem-vindo, com um sorriso, agradeça por ela estar ali. Enfim, não impeça que essa pessoa adentre a campanha. Enfatize a necessidade de que sejam fiéis no compromisso de estar na reunião semanal e orar em casa todos os dias, pois Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Importante é que as pessoas devem ter visto, né, na primeira ministração e na segunda, você orando. E algumas pessoas, elas não sabem orar, elas não sabem como orar. Vocês se lembram que os discípulos pediram para Jesus, para que Jesus ensinasse eles a orar? Então, as pessoas não sabem. Tem gente que não sabe orar. E você, como semeador da paz, alguém que está levando uma mensagem boa, uma mensagem de paz, uma mensagem de tranquilidade, precisa ensinar as pessoas a desenvolver um relacionamento com Jesus. E o relacionamento com Jesus é desenvolvido na base da oração. Então você vai ensinar essas pessoas a orar, que é falar com Deus. Então você vai sempre perguntar para elas: olha, vocês estão assumindo hoje o compromisso de orar, né, durante essa semana, e na próxima semana vocês oraram, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Isso precisa ficar claro. Estude a lição, semeador e semeadora. Procura fazer uma reunião. Procure fazer uma reunião que seja motivante, descontraída e rápida. Motivante, o que significa isso? Olha, as pessoas vão ter vontade de vir na próxima semana. Porque se você fizer uma reunião maçante, cansativa, falando o tempo todo, não deixa ninguém falar, não deixa as pessoas testemunhar, alguém quer chorar, você interrompe, a pessoa vai achar que é uma reunião muito maçante, cansativa. Quando fala a respeito de descontraída, é que se alguém contar alguma coisa, você tem que agradecer, elogiar. Olha, muito obrigado pela sua contribuição. Gostei muito, bacana, parabéns, legal. Mas isso, ó, lembrando, com sinceridade. Não é forçar nada, entendeu? Não é forçar nada. E rápida. O rápida nós entendemos por até 45 minutos. Lembre-se, não é para ficar na casa da pessoa muito tempo. São 45 minutos de reunião no máximo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o texto bíblico, nessa terceira ministração.
texto bíblico base é Josué, capítulo 2, versículos 1, capítulo 2, versículos 8 ao 21, capítulo 6, versículos 20 ao 25. Então, primeiro, Josué, capítulo 2, versículo 1. Desse tinha enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, ou para espiar a terra, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos fazer outra leitura. Josué capítulo 2, versículos 8 ao 21. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizeste aos reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as vossas vidas da morte, as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser mão. Porém, se tu denunciardes este negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Agora nós vamos fazer a leitura de Josué, capítulo 6, versículos 20 ao 25. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Bom, como introdução, nós vamos dizer o seguinte: muitas vezes nossas famílias estão sob fortes ameaças.
enfermidades, problemas de relacionamentos, crises financeiras se levantam com um terrível poder de destruição, e se não tivermos uma intervenção de Deus, não temos como nos livrar. Hoje estudaremos a história de Raabe, uma mulher cananeia que vivia em Jericó e trouxe salvação para toda a sua família quando a cidade estava para ser destruída por um grande juízo. Olha, presta atenção. Vocês precisam fazer a leitura destes textos mais de uma vez em casa e estudar muito bem a história de Raabe. Porque eu vou reforçar novamente, não é interessante que você faça a leitura desse texto lá na casa da pessoa. Porque isso se torna cansativo. Então, você vai contar a história. Você pode sim dizer para ela que o texto está ali, não é? Mostrar para ela direitinho o lugar em que se encontra. Lembra, eu dei uma dica lá numa outra aula, que é interessante levar uma Bíblia extra, porque geralmente tem alguém que não tem Bíblia. Então você pode mostrar, até se for o caso, né, dar uma Bíblia de presente para a pessoa ali na casa. É bom sempre ter Bíblia para mais. Então é interessante ler essa história, estudar sobre essa história, para ela estar na ponta da língua. Porque essa história fala sobre a salvação de uma mulher que é estrangeira, uma cananeia que não pertence a Israel. Você precisa estudar bem sobre isso, tá? Ponto 1. A misericórdia de Deus está disponível aos que agem pela fé. Josué 2:1. Aqui eu não vou ler novamente, mas é o texto que eu acabei de fazer a leitura. Josué 2:1. Mas tem Josué 2:8-11, né? Que ela sobe lá no eirado, também não vai precisar de explicar novamente, mas são os dois textos que eles formam a base para esse ponto de número 1, tá? Josué capítulo 2, versículo 1 e Josué capítulo 2, versículos 8-11. Depois vocês façam a leitura. A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta e, como todos da cidade, estava condenada. Deus deu a Raabe uma grande oportunidade, levando seus servos à sua casa, e ela não desperdiçou, assim ajudou na missão. Aqueles homens vão até a casa de Raabe como espias da cidade. Na verdade, o trabalho que eles vão fazer ali é espiar a terra, né, para saber como que seria uma possível invasão. E ela cede a casa dela para que aqueles homens se escondam ali. Aí tem um texto aí que está aparecendo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Eu não coloquei aqui, mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Ponto C. Demonstrou sua fé no Deus de Israel. Raabe demonstrou sua fé no Deus de Israel, reconhecendo-o como o único e verdadeiro Deus. Ela era uma mulher cananeia. Os cananeus acreditavam em muitos deuses. Depois você pode procurar em capítulo 2, versículos 10 e 11. Eles acreditavam em muitos deuses. Mas Raabe era diferente. O coração dela era diferente. Ela acreditou no Deus de Israel, no único Deus verdadeiro. Ao abrir a porta para os servos do Senhor, esta mulher abriu sua casa para o próprio Senhor. A Bíblia diz que há bênção quando somos hospitaleiros com aqueles que vêm em nome de Jesus. Foi o que acabou acontecendo com Raabe. Eu coloquei aqui alguns textos de apoio, né? Aqui, ó, você vai perceber que aqui no finalzinho, aqui estão os textos de apoio, né? João 13:20, Hebreus 13:2. Então, o que eu fiz? Nós colocamos esse texto aqui para ficar mais fácil. João 13:20 diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. E Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, a hospitalidade, aí a importância de receber bem as pessoas. Lembre-se que
A casa onde você está, o dono dessa casa, ele é um hospedeiro, ele é um anfitrião. Fala para ele que ele vai ser abençoado, ela vai ser abençoada por receber alguém em nome de Jesus. Deixe isso claro. Até porque você, semeador e semeadora de paz, é um mensageiro de Deus. Né? No sentido de anjo significa mensageiro, né? Você é um mensageiro de Deus. Então precisa deixar claro isso para a pessoa. Josué capítulo 2, versículos 12 e 14, vai ser a base do ponto número 2, a fé objetiva de Raabe. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Olha que interessante a fé dessa mulher. Ela deposita a fé no Deus de Israel, no único Deus verdadeiro, e faz uma aliança com aqueles homens. Olha, livra a mim, livra a minha família, a casa do meu pai, tudo aquilo que a gente tem. E os homens, os espias, dizem para ela: olha, sim, nós vamos livrar, só que você tem que guardar esse negócio. Você não pode denunciar esse negócio, porque se você denunciar, a nossa aliança ela acaba. Raabe propôs uma aliança com os servos de Deus e, consequentemente, com o Senhor, porque eles eram servos do Senhor. Ela intercedeu a Deus por sua família. Olha, cuida de nós, preserva aquilo que nós temos. Deus levou a sério sua intercessão, porque ela misturou sua fé com as obras. Ela acreditou em Deus e escondeu os espias. Fé e obras. Então não é só fé, é fazer. É isso que estamos fazendo nessa aliança das casas de paz. Tiago 2, 25 e 26 diz assim: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vai precisar deixar claro para o anfitrião, para o dono da casa e para todas as pessoas que estavam ali te ouvindo, que ela precisa sim ter fé, mas essa fé ela precisa se transformar em obras. Precisa dar frutos. Então acho que seria aí interessante até você comentar com a pessoa que já que ela está desenvolvendo a fé no Deus Todo-Poderoso, ela precisa começar a frequentar uma igreja. É um bom momento para você convidar essa pessoa para ir para a igreja. Para que lá na igreja ela exercite a sua fé com boas obras. Certo? Textos de apoio. Temos aqui Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 ao 11 e Filipenses 4 e 6. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aqui está falando da insistência nossa em pedir, né, a Jesus. E essa mulher, ela foi uma mulher de fé insistente. Ela acreditava, ela creu no Deus Todo-Poderoso, no único Deus. E ela não receberia outra coisa senão a compaixão, a salvação. Filipenses 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ela orou, do jeito dela, mas ela orou. Ponto 3. A salvação é a maior bênção que podemos receber, pois muda a nossa história. Qual que é a maior bênção que as pessoas lá da casa que você vai, ela vai receber? A maior bênção que essa pessoa receberá é a salvação. É hora de começar a explicar para ela sobre
a bênção da salvação. Porque olha a salvação de Raabe no capítulo 6 de Josué, versículos 21 ao 25. Vamos ler? Acompanhem comigo. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à sua família, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Olha o tamanho dessa salvação. Por um ato de fé que redundou em obras, que resultou em obras, essa mulher agora é salva, juntamente com a sua família, com seus parentes, com as suas coisas, os seus pertences. É retirada de lá. A cidade toda é destruída e ela habita no meio do povo de Israel, uma mulher cananeia, estranha ao concerto de Deus, agora vivendo no meio do povo de Deus por um ato de fé. É possível e é plenamente possível, pela fé, viver no meio do povo de Deus. A salvação é a maior bênção, então. A cidade toda foi queimada a fogo, e somente Raabe e sua família foram salvas. Josué deu vida a Raabe e a sua família e salvou tudo quanto tinha. Raabe teve sua vida mudada e entrou para a história do povo, passando a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Raabe é uma heroína da fé, meus irmãos. E da linhagem de Jesus, o Salvador. Olha só, seu passado foi esquecido e ganhou um futuro glorioso. Eu fiz questão de colocar aqui esses textos aqui da letra C, ó. Hebreus 11:31, Mateus 1:5. Aqui desculpa, você vai fazer a correção aí depois, 2 aos Coríntios 5:17, tá aqui, ó. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mateus 1:5 apenas. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Olha que interessante, quando fala a respeito dos heróis da fé, nós temos a meretriz Raabe. Segundo aos Coríntios 5:17, ela muda de vida, o futuro dela é glorioso, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Conclusão, temos que reconhecer que há situações ameaçando nossas vidas e famílias que só serão resolvidas com o livramento de Deus. Hoje, aprendemos que o caminho da salvação é fazer uma aliança com Cristo e ter uma fé objetiva que garantirá a salvação e transformação de nossas vidas. Finalmente, nós temos que cumprir alguns requisitos, algumas coisas que são importantes como líder, como semeador e semeadora de paz. Conduz os participantes numa oração de confirmação de aliança com o Senhor. Então você vai conduzir as pessoas que ali estiverem numa oração de confirmação de que elas estão fazendo uma aliança com o Senhor. Deu oportunidade para que eles compartilhem seus motivos de oração e, eventualmente, algum testemunho sobre o que Deus está fazendo. Dá um tempinho para o pessoal se manifestar, para que eles consigam se manifestar. Se houver algum filho da paz que ainda não foi ao culto de celebração da igreja para receber a oração dos pastores e consagrar sua casa, insista no convite. Então, se de repente chegou alguém novo ali, né? O terceiro dia de ministração, legal, terceira semana, chegou gente aqui que ainda não foi na igreja,
Pessoal, olha, eu quero deixar aqui aberto o convite que domingo nós temos uma celebração na nossa igreja. E aí, vai lá para receber a oração dos pastores da igreja. É um momento de bênção. Você vai ouvir uma palavra. Lá nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Tudo bem? Então é interessante você convidar essas pessoas. Eu vou dar uma dica assim que não está aqui, tá? Não está aqui, mas é interessante. Vamos supor que lá na sua casa de paz tem, sei lá, 6, 7 pessoas. Né? Vamos supor que o lugar é bem grande, bem afastado, com distanciamento legal, 10 pessoas. É interessante você montar um grupo de WhatsApp com essas pessoas, pelo menos por um tempo, né? Deixa claro que esse grupo ele não vai ficar lá, né, para sempre, não. Você está montando esse grupo por um tempo para você acompanhar essas pessoas durante essa semana. Quando chegar lá no domingo, né, que tem a celebração na igreja, você dispara uma mensagem para ela, para todas elas. Ó, inclusive dá até para compartilhar o banner da igreja, o banner do culto, né? Compartilha o banner do culto, ó, pessoal, culto tal. De repente tem o culto durante a semana, o culto de ensino. Você pode postar lá também, ó, culto de ensino. O pastor vai estar ensinando lá na igreja. Tá uma bênção, tá muito bom. E vai lá e compartilha com eles, tá bom? E com isso também você vai recebendo os pedidos de oração durante a semana. As pessoas vão pedir oração, tá certo? Então são essas as instruções dessa casa de paz. Eu espero que nós estejamos caminhando bem, vocês estejam entendendo. E qualquer dúvida pode mandar perguntas, tá? Eu estou soltando isso aqui no nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva e compartilhe para mais pessoas ser abençoadas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e fique em paz. Casas de Paz.